Olá galera, boa noite, aqui meu nome é Simara, tudo bem? Quem tá no meu canal. É engraçado, né? A gente tem tanta coisa na vida, a gente vê tantas coisas nesse canal do YouTube, que tantas coisas que as pessoas ficam ricas por coisas assim que não, a gente sabe que às vezes parece que não tem nada a ver. E infelizmente o canal do YouTube é um canal que as pessoas possam não só simplesmente se, como posso dizer, aparecer para o mundo e também às vezes sair do sufoco, né? Isso depende das visualizações que as pessoas falarem, né? Ou falarem não, verem, né? E gostarem daquilo que a pessoa está postando. Mas eu acho engraçado, né? A gente vê no YouTube tudo que tem. Às vezes tem coisas produtivas, às vezes tem coisas que não são produtivas. Eu não sei porque as pessoas curtem, mas tudo bem. Isso é um direito de cada um, né? E eu não sei porquê, mas tem outras coisas que assim, eu não vejo ninguém quase, em pesquisa, a gente não vê quase ninguém falando das pessoas que são mais desvalorizadas na face da terra, né? E principalmente aquelas pessoas que vivem na rua, as pessoas que não têm casa para morar, né? O mendigo que vive na rua, a criança que não tem nenhum local, né? Vive aí jogada pelo mundo. Então é complicado. E o ser humano hoje em dia ele passou a ser muito egoísta. Ele está mais praticamente assim, pensando nele do que no próximo. Então as pessoas não pensam mais no próximo, ela pensa simplesmente só nela. E a gente não sabe onde a gente vai parar num local desse. Não é crítica nem nada, não estou querendo aqui me mostrar para o mundo nem nada. Eu acho que é só uma forma da gente se expressar. Principalmente assim, no caso eu sou uma pessoa negra, né? E está tendo muita discriminação, as discriminações que tem no mundo, não só com o negro, vamos jogar assim, ele é um pouco mais visado em relação a esse racismo. E hoje também não tem só os negros, tem várias pessoas, que nem o pessoal que opta pelas, infelizmente ou infelizmente, né, opta por uma outra opção de sexualidade, também estão sendo discriminados. Então, acho que assim, tá certo que bíblico, em relação à Bíblia, é condenado, né, pelo nosso Papai do Céu. Mas a gente, quem somos nós para fazer isso, ou simplesmente para ficar condenando um ao outro? Nós não somos nada, porque infelizmente daqui do pó nós nascemos, ao pó nós voltaremos, né? Então acho que eu penso assim, as pessoas poderiam ser um pouquinho mais humanas, procurar pensar mais no próximo, procurar ajudar mais o próximo. Tem muitas pessoas aí que, vamos dizer, tem bastante dinheiro, tem um monte de coisa, às vezes não ajuda, menospreza aquele que trabalha no local. Eu falo isso porque às vezes eu saio, eu sou professora, claro, e às vezes eu vou abastecer o meu carro no local que eu sempre abasteço, e os rapazes mesmo do posto, eles falam que às vezes tem gente que chega lá que nem dá um bom dia, nem um boa tarde, nem nada. Então é complicado, né? Então acho que, por que o ser humano está assim hoje? Será que as pessoas não poderiam pensar um pouquinho no outro, pensar um pouco no próximo? Eu sei que nosso mundo está muito complicado, nosso mundo está muito feio mesmo, não está o mundo para você confiar um no outro, mas quando a gente tem, eu falo assim, quando a gente tem Deus no coração, a gente pode confiar, né? Porque ele vai te colocar, ele vai te tirar das coisas que são ruins, né? Então acho que tem que pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho mais no próximo, vamos pensar que nosso país ele pode mudar, que nem agora, eu estou com 46 anos, eu falo para você, é a primeira vez que eu vejo uma crise tão feia dessa no nosso país, que o nosso país é tão rico em tudo, né? Porque Deus ele fez o continente, ele fez o mundo, ele fez tudo, e todos os países têm as suas missões, todos os países têm as suas colocações, né? E o Brasil foi um país que o Brasil perdão, né, pelo erro, pela falha, mas o Brasil foi um país que Deus criou, que não era para ter quase nada, não era para ter, que não tem, né? Não tem terremoto, não tem assistir tsunami, não tem nada dessas coisas. É um país bonito, né? É um país mais calmo.
Mas infelizmente pelo que o povo tá, pelo que o mundo tá, pelo que as pessoas estão, hoje em dia as coisas estão acontecendo. E tudo que é bíblico, vamos falar um pouco de religião, que religião a gente não se discute nem nada, mas tudo que é bíblico hoje está acontecendo, né? Então vocês podem ver mesmo que em 2001, quando aconteceu aquelas torres gêmeas entrarem lá, o pessoal lá do árabe atacou os Estados Unidos, aconteceu aquilo, e ninguém percebeu que isso está bíblico. Ninguém consegue parar um pouquinho às vezes e dar uma olhadinha numa Bíblia, ou simplesmente levar sua Bíblia no carro, porque eu falo assim, eu vejo várias pessoas que são evangélicas, que são isso, que eu também sou, não que estou criticando, mas eu falo assim, na minha casa, eu, meu marido, no meu carro, eu tenho minha Bíblia, no carro dele, antes ele não tinha, mas hoje ele tem, então eu tenho a minha proteção lá, que eu coloco. Então acho que eu penso assim, as pessoas, será que as pessoas não poderiam ser um pouquinho mais voltado um pouquinho para Deus, pensar um pouquinho mais? Então aqui vai um alerta, né, que para as pessoas procurem mais pensar em Papai do Céu, ou pensar nas coisas que você tem, procurar no seu próximo, ajudar um pouquinho o seu próximo, não pensar só em você. Que infelizmente o ser humano pensa só nele, eu sou, eu posso, eu faço, tudo eu faço, sou eu. Ninguém pensa que a gente tem um Criador que criou você, que te colocou no mundo para você viver. Mas infelizmente as pessoas não são assim. Então aqui é um desabafo, não é desabafo, vamos dizer, é uma vontade de falar às vezes, porque no YouTube a gente vê tudo que tem de alegria, tem tristeza, tem tudo, mas a gente não vê às vezes as pessoas falando um pouco do próximo. Tem coisas ruins que o pessoal coloca, que infelizmente um matou outro, começa a ver essas coisas. Mas coisas boas é difícil as pessoas mostrarem, né? Tem sim o pessoal que faz as palhaçadas, piada e dá tudo certo na vida dele e tal. Mas será que esse certo é só visto pela frente e por trás? Que ninguém vê, que ninguém consegue ver o atrás. Como que é a sua vida lá atrás? É muito fácil você mostrar o bonito, o certo, o correto, mas e os difíceis que ninguém mostra, que as coisas que você passa? Tá certo que a gente não vem no mundo para ficar mostrando que você tá ruim, ou tá numa tribulação, ou tá assim, tá assado, mas a gente tem que pensar um pouco no outro, pensar um pouco no ser humano, pensar um pouco naquele irmão seu que às vezes está precisando e ninguém ajuda, né? Então é umas coisas assim que eu vejo que infelizmente chateia a gente. A gente vê também, que eu falo, vejo na escola, é muito orgulho para um, para outro. A gente vê certos professores que, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós somos o quê? Fala para mim, gente, nós somos o quê? E infelizmente às vezes as pessoas falam assim, que o animal é irracional. Será que as pessoas já pararam para pensar, será que o animal é irracional? E nós somos racionais? É meio complicado, porque hoje eu vejo, eu, Lucimara, penso assim, que mais o homem está irracional do que o animal é racional. Né? E as pessoas não veem isso, porque o ser humano mata por prazer. Hoje, infelizmente, está matando por prazer. Né? Gostando de ver aquela pessoa lá morrendo, coisa. Então, o que nós somos? Eu penso assim, Deus ele criou o mundo em 7 dias, né? Pra gente poder ter uma vida boa, uma vida regrada, porque ele sofreu tudo por nós, tudo ele sofreu, e a gente, infelizmente, está jogando tudo isso para fora, né? Porque a gente não tem, o ser humano não tem mais Deus no coração, ele não tem mais que Deus fez ele acha que quem fez ele é ele mesmo. E infelizmente essas coisas estão acontecendo e o mundo está chegando nesse caos que está. E às vezes as pessoas não entendem que, acho que Deus, acho não, né? Deus está voltando e as pessoas não conseguem ver isso. O ser humano hoje em dia é complicado, né? São pessoas complicadas, pessoas assim, arrogantes, então tudo é pelo dinheiro. Tá certo, a gente não vive sem o dinheiro, mas o dinheiro não é tudo na vida, né? Porque ao mesmo tempo que você pode estar lá em cima, você pode estar embaixo, né? Então eu peço assim, que um apelo às vezes para as pessoas procurarem procurar assim, ser um pouquinho mais
ser humano, procurar um pouquinho mais cuidar das pessoas, cuidar do seu próximo. Porque do nada a gente nasceu, ao nada a gente vai voltar. E a gente daqui a gente não vai levar nada, né? Infelizmente até a nossa roupa do corpo não fica, né? Porque eu já presenciei uma vez, no enterro até do meu pai, eu fui abrir um caixão, né? E o bichinho tudo comendo, tinha um indivíduo que estava sendo velado e não tinha ninguém velando ele. E eu peguei, abri o caixão, tudo, e os bichinhos tudo comendo, mordendo, né? Então, o que que nós somos? Né? Fala a verdade, o que que nós somos? Né? E o mundo todo está sendo um caos. A gente vê, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente ainda não tem essas coisas que acontecem nos outros países, dessas invasões aí de terroristas, essas coisas todas, né? Graças a Deus a gente tem que pedir muito a Deus ainda proteção, porque eu peço proteção para todos, meus amigos, inimigos, para o mundo todo. E mas onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar em algum lugar alguma vez? Será que a gente vai conseguir que esse século nosso, hoje nós estamos no século XXI, será que a gente vai conseguir chegar a mais séculos? Quer dizer, o mundo pode até chegar, mas as pessoas vão chegar? Então, fica aí uma dica para todo mundo. Procurem mais pensar no ser humano, pensar no seu próximo. Não que você tem que pegar o próximo e levar para sua casa, que ele tem que ficar dentro da sua casa, dormindo, morando ou não. Mas sim você pensando que você pode ajudá-lo. Não às vezes nem em dinheiro, mas pode ajudá-lo com uma palavra ou alguma coisa. Seja lá o que for, mas você pode ajudar. Então não pense só em você, pense também no ser humano. E eu falo que hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Já passei por muitas coisas, sabe? A gente vive também sem tribulações, coisas todas. Mas eu tenho Deus no coração, né? E eu consigo, às vezes, observar as pessoas, vejo as pessoas aqui, porque eu não gosto de ver ninguém triste, né? A gente tem que sorrir um pouco. Mas, às vezes, você vê tanta coisa ruim no mundo, tanta coisa banal, que a gente fica triste com umas coisas dessas. Então, ser humano, pessoas, todo mundo, vamos cuidar um pouquinho do próximo. Cuida um pouco do seu próximo. Às vezes você pode estar lá injuriado com uma pessoa que não conversa com você, que ela fez alguma coisa, mas o que custa a gente pedir um perdão? O que custa a gente falar um perdão? Você faz a sua parte, se você chegar na pessoa, perdoar ela, pedir perdão para ela, e ela não aceitar o perdão, mas você fez a sua parte. Então procuramos mais, vamos viver mais, pensando um pouco no outro. Não, às vezes a gente machuca, claro, que a gente tem que falar as coisas que doa, que doer, que tem que ser sim ou não. É sim, sim, não, não. Na palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então às vezes tem que prevalecer mais o sim do que o não, para as pessoas poderem mudar um pouco o pensamento delas. Então, galera, eu agradeço muito por estar falando essas coisas assim. Quem puder olhar essas palavras, ver essas palavras, curtir meu canal em relação a isso. Não quero ser rica, não quero nada, eu só quero que as pessoas possam pensar um pouquinho mais no ser humano, né? Vamos aí pensar um pouco mais no próximo, porque a vida da gente não é só bonito, só o bonito, 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 né? A gente sabe por aí que tem tantas coisas ruins e às vezes ninguém mostra. Mostra pouco, né? Mas tem muita coisa a mais que acontece. Então fica a dica para vocês, pensem um pouquinho mais no Papai do Céu, pense mais em Deus, procure curtir mais Deus, né? Que a gente não curte Ele. Eu, graças a Deus, estou curtindo muito, porque é meu Deus na minha vida, por tudo que eu faço, agradeço a Ele, por tudo que Ele tem dado na minha vida. Em momentos difíceis Ele está sempre comigo, e a gente tem que curtir um pouquinho mais o ser humano, né? Então, galera, eu agradeço por estar falando isso, mas desculpa da qualidade da câmera, que a gente está começando agora, as coisas todas, mas é só uma dica assim para falar, porque às vezes tem pessoas que não tão bem, não tem nenhuma palavra amiga, nem nada, mas a gente poder falar um pouquinho. Não às vezes só risada, palhaçada, as coisas todas, mas às vezes tem gente do outro lado do mundo que está precisando de uma palavra, precisando de um carinho, e às vezes não tem ninguém para falar, não tem ninguém para conversar. E às vezes tem pessoas que estão até tentando cometer um suicídio, e ela não tem ninguém, e exatamente ela pode estar olhando um vídeo, olhando alguma coisa, e ela pode parar. Então, galera, vamos se preocupar um pouquinho mais com o próximo.
Vamos se preocupar, perdão, se preocupar um pouquinho mais com o seu amigo, com o outro, porque daqui a gente não leva nada. Aqui do pó a gente chega, a gente nasce, ao pó nós voltaremos. Galera, obrigada. Beijo pra todos. Desculpa a qualidade da câmera, mas a gente tá aí. Beijo pra todos. Bye, bye. Lucimara, beijos.